Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo aí. Hoje está bombástico, cheio de notícias, pessoal. Então já mete o dedo no like, se inscreve aí. E hoje estamos aqui com o Jornal da Oeste e todos os créditos a eles. E sem enrolações, agora sim, vamos ao vídeo. Covardia. Covardia de um togado. Covardia. Até porque há poucos meses, na questão do passaporte, o Paulo Gonet, que é o chefe da Procuradoria da República, deu parecer contra a apreensão do passaporte do Eduardo, dizendo que o que ele estava fazendo nos Estados Unidos era lícito, e agora passou a ser lícito. Por quê? Porque a ditadura está avançando no Brasil. Eles me acusavam de dar um golpe desde quando assumi o governo em 2019. Para analisar esse fato que marca a história do nosso país, talvez nos últimos 20 anos, é o momento onde a liberdade de expressão se encontra encurralada de uma maneira extremamente forte. Nós temos, claro, os melhores comentaristas políticos conosco, começando então pelas damas. Marina Helena hoje conosco. Boa tarde, Marina Helena. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, Serrão. Boa tarde a todos que nos acompanham. E conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, Marina, saudações, Geisiane, e vamos falar da suprema humilhação que pode se transformar em uma suprema derrota, sobretudo para o Brasil. Marina, a gente quando estuda a história do nosso país sempre lembramos do AI-5, anos tenebrosos do nosso país no que diz respeito à liberdade de expressão, perseguição política. A gente está agora no AI-13, tem essa dobradinha STF, PT, perseguição política, tá então as falas do Bolsonaro, que hoje teve a PF em sua porta e está nesse momento de tornozeleira eletrônica. Então, teoricamente, ele já está preso porque não existe meia liberdade. Pois é, Geise, a verdade é que a gente acordou com essa notícia, né, de que tinha esse mandato de busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro e também nos escritórios do PL, só que quando saiu finalmente a petição que estava sobre sigilo do ministro Alexandre de Moraes, e a petição ela é tão forte que no final das contas ele achou melhor enviar para a primeira turma do Supremo, não assinar isso sozinho, né, essa decisão sozinho. Então, o Supremo acabou formando maioria primeira turma para acatar essa decisão, mas basicamente o que a gente lê ali é uma declaração de guerra mesmo do Supremo Tribunal Federal Brasileiro aos Estados Unidos e a Donald Trump, né? Ali fica muito claro que o que levou a essa agora uso de tornozeleira, que é uma verdadeira prisão, né, do Jair Bolsonaro, a seu impedimento de se comunicar, de utilizar redes sociais, de falar com o filho Eduardo Bolsonaro, é o mesmo inquérito em que estava Eduardo Bolsonaro. E esse inquérito, ele se baseia de que é um crime, né, você incitar outro país a abrir uma guerra contra o seu país. É isso que eles estão alegando, que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro simplesmente incitaram o governo americano, como se o governo americano pudesse ser assim tão facilmente manipulado, né, contra o nosso país. Olha o absurdo a que chegamos. E eu queria só ler um trecho para mim que dessas 47 páginas da petição é o mais marcante e escancara essa guerra do Alexandre de Moraes agora contra os Estados Unidos, dizendo que está a favor da soberania brasileira. Ele coloca o seguinte: é um princípio inflexível da Constituição brasileira a independência do Poder Judiciário em defesa da Constituição brasileira. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional. Democracia e Estado de Direito, sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros. E quando a gente olha a petição, ela é inteira embasada nisso. Tá ali
todas as postagens de Eduardo Bolsonaro, está ali a carta do Trump, né, a imposição das tarifas. Então, eles estão criando, o que o Supremo traz nisso aí é como uma narrativa de que simplesmente para inocentar Jair Bolsonaro, ele e o seu filho foram até os Estados Unidos e utilizaram ali o governo de Donald Trump para impor sanções no Brasil e fazer tudo aquilo que a gente está recebendo. Agora, eu nunca vi na minha história, e eu falei isso mais cedo, e eu repito isso, né? Falei no Oeste com elas, eu nunca vi tamanha arbitrariedade. Não é possível que não se possa questionar as ações do Supremo Tribunal Federal do Brasil. É isso que está sendo dito. Se você for lá fora para questionar as arbitrariedades ocorridas aqui, para denunciar a violação de direitos humanos daqueles manifestantes de 8 de janeiro, para denunciar a censura que a gente está vivendo, tudo isso agora passa a ser um atentado ao Estado democrático de direito. É isso, inclusive esses inimigos estrangeiros. Então eu digo que isso me chocou muito ao ver que, de fato, o Alexandre de Moraes abriu uma guerra em relação aos Estados Unidos e quem vai, infelizmente, pagar o pato aqui somos todos nós. Serrão, é importante a gente colocar alguns fatos aqui na mesa em relação a essa nova perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É um novo inquérito, Serrão, que nós estamos falando, é um novo desdobramento desses tais crimes que somente a Suprema Corte do Brasil enxerga. E diz respeito à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E, além disso, o Moraes levanta que o presidente Bolsonaro teria feito uma confissão voluntária sobre... E essa confissão ela seria uma atuação criminosa, inclusive, na extorsão da justiça brasileira. Ele está se referindo ao caso Donald Trump. O Moraes alega que Bolsonaro se coloca como um condicional por meio da anistia para impedir, portanto, que haja uma negociação aí entre Brasil e Estados Unidos, sendo que isso não é verdade, tendo em vista o posicionamento do Executivo, mas ele se coloca como esse problema, de acordo com o Moraes, e condiciona a anistia. Então a gente está vendo aí um novo desdobramento de todos esses processos, de todos esses inquéritos dos últimos anos. Geisiane, você começou o programa fazendo uma ironia bastante curiosa. Fez referência ao ato 5 e ao ato 13. Pois bem, no regime militar, nós tivemos, no dia em que nasceu o ministro Alexandre de Moraes, ele nasceu no dia 13 de dezembro de 1968. E na noite daquele dia, a ditadura militar baixou o ato institucional número 5, tirando várias liberdades, acabando com o habeas corpus, e a principal delas, a implantação oficial da censura no Brasil, que vigorou durante 10 anos, até 31 de dezembro de 1978. Nesse mesmo regime militar também, por ironia, nós tivemos o ato institucional número 13. Não é brincadeira, não. É sério. Foi no dia 5 de setembro de 1969. E esse ato 13, ele estabeleceu a pena de banimento do território nacional para brasileiros considerados nocivos à segurança nacional. Veja a ironia do momento. Bolsonaro e o filho dele agora estão sendo processados, acusados de atentarem contra a soberania nacional do Brasil, especificamente contra o Supremo Tribunal Federal, fazendo aí uma aliança baseada no que eles estão acusando também no artigo 359, letra I, que foi incluído no Código Penal pela famigerada Lei do Estado Democrático de Direito, que eu lembro sempre, o presidente Bolsonaro sancionou no dia 1º de setembro de 2021, porque ele faltou assessoria jurídica para dizer: veta essa porcaria. Então, todos os processos do 8 de janeiro, as condenações são baseadas nesse entulho autoritário moderno, recente, que o Congresso aprovou, o presidente sancionou por falta de assessoria e o Supremo Tribunal Federal tem aplicado isso implacavelmente. Então, a ironia da história novamente. Agora temos uma acusação de atentado contra a soberania. É quase que um ato 13 novamente.
né, se você quiser fazer uma comparação histórica até indevida, mas que tem a ver com o que foi o ato 13 no passado e o que está sendo esse ato de agora, de Bolsonaro acusado de atentar contra a soberania nacional. E tudo por quê? Tudo porque nós no Brasil tivemos originalmente a desconfiança sobre o processo eleitoral, coisa que não deveria levar ninguém para a cadeia. Se o nosso parlamento tivesse aprovado contagem pública de voto lá atrás, nada disso estaria acontecendo. Se a gente tivesse um resultado eleitoral tranquilo, não teria havido protesto. Ganhando ou perdendo, o resultado teria que ser reconhecido sem nenhuma margem de dúvida. Mas houve margem de dúvida, houve protesto, houve a grande armação, que foi o dia 8 de janeiro, a grande traição, o dia da perfídia, que foi o 9 de janeiro, com a prisão de um monte de gente inocente, que foi enganada, disse que ia ser colocada no ônibus para ser levada para a rodoviária para ir para casa e acabou sendo conduzida para uma espécie de campo de concentração em que se transformou a Academia da Polícia Federal em Brasília. Então, tudo que está vindo depois daquilo ali, tudo que está acontecendo é resultado dessa famigerada Lei do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi uma armadilha da esquerda lá atrás, que não foi percebida pelo movimento conservador, exatamente para arrebentar com a direita conservadora liberal no Brasil. Então, agora só nos resta lutar pela liberdade, resistir a tudo que está acontecendo agora. E Jair Bolsonaro vai ter que suportar esse começo de humilhação suprema, porque a segunda parte pode vir daqui a 45 dias com a possibilidade concreta de condenação dele, nesse caso do 8 de janeiro. Por enquanto, ele está preso em casa, e esse é um teste que o sistema está fazendo, Geisiane, para saber qual é a reação a esse tipo de medida. Que reação vai acontecer ou não? E depois, condenação do Bolsonaro e probabilidade gigantesca de mais humilhação, com ele sendo preso em um quartel do Exército e depois sendo processado na Justiça Militar para perder seu posto de capitão e o seu salário. Tudo ainda pode piorar se não houver reação. Lembrando que Bolsonaro já entra na categoria idoso, ele tem 70 anos, nós não estamos falando de nenhum jovenzinho. Direto de Brasília, a repórter Berenice Leite traz a repercussão da canetada de Moraes junto à classe política. Boa tarde, Berenice Leite, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, uma boa tarde para você também, para todos que nos assistem. Falo direto aqui da sede do PL. Na verdade, eu estou em frente ao prédio comercial, onde fica a sede do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhando essa movimentação, o entra e sai. E a informação é de que ele permanece aqui desde que colocaram, então, a tornozeleira eletrônica, esse monitoramento que faz parte de uma das medidas cautelares impostas na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom, mais cedo, por volta de 13h, o líder do PL no Senado, o senador Carlos Portinho, que já estava desembarcando no Rio de Janeiro, isso porque, teoricamente, nesta sexta-feira começa o recesso parlamentar, olha só que coincidência, né? Logo hoje, essa operação da Polícia Federal. Então, com essa decisão, né, que pegou todos de surpresa, o senador Carlos Portinho convocou de última hora uma entrevista coletiva, onde nós participamos ali, acompanhamos o posicionamento da oposição dentro do Congresso Nacional, e o senador classificou essa medida imposta no dia de hoje como uma clara perseguição política disfarçada de ação judicial. Os parlamentares que conseguiram retornar ou ainda estavam aqui na capital federal também falaram, a exemplo da deputada Bia Kicis, o senador Jorge Seife, mas em tese todos os parlamentares ali presentes cobraram uma reação do Congresso Nacional e que se votem medidas que tragam de novo a autoridade do Congresso, a exemplo de votar a PEC do fim do foro privilegiado e também a aceitação, a instalação, na verdade, da CPI que investiga o abuso de autoridade. Medidas entre essas que foram lembradas pela deputada Bia Kicis, que é uma das lideranças da direita no Congresso. Vamos acompanhar um trecho da fala dela. Estamos vivendo um momento de verdadeira barbárie, onde corruptos confessos
são liberados, saem pela porta da frente da justiça, têm as suas delações anuladas, condenações, e pessoas inocentes, simplesmente por serem opositoras a esse regime que hoje tiraniza o Brasil, são caladas, são presas, são perseguidas. E durante essa coletiva com os jornalistas, os deputados e senadores também falaram que vão pedir uma reunião nesta segunda-feira com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também vão reiterar o pedido para o fim desse recesso parlamentar que ocorre aí sempre no meio do ano. Bom, a gente também separou um trecho da fala do senador Jorge Seife, ele que definiu esse momento que acontece agora como uma verdadeira cortina de fumaça para, segundo ele, drenar tanto o caos econômico quanto moral que o nosso país vive. Vamos acompanhar. É hora, senhoras e senhores, da sociedade brasileira se posicionar com coragem, que não nos falta. O povo deve voltar às ruas, de forma pacífica e ordeira, como sempre fizemos, e exigir respeito à Constituição, à liberdade e à democracia. Nenhuma toga está acima da lei. Bom, outro trecho importante que os parlamentares frisaram nessa coletiva de hoje é que essas medidas cautelares impostas não se sustentam na Constituição. Vale lembrar que, além do monitoramento pela tornozeleira eletrônica, o ex-presidente Jair Bolsonaro também está impedido de usar as suas redes sociais. Ele não pode também se aproximar de nenhum perímetro de embaixadas ali, respeitando o mínimo de 200 metros, sabendo que aqui na capital federal se concentram a maioria dessas embaixadas, e não pode também falar com o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive em exílio nesse momento nos Estados Unidos. Todas essas medidas cautelares foram consideradas na decisão do ministro Alexandre de Moraes e, ao que tudo indica, também tem ali, citando na decisão, uma ação do PT já impetrada, na verdade, há alguns dias atrás, que falava da possibilidade do ex-presidente querer sair do país, né, fugir do país em virtude dos processos aos quais ele está respondendo nesse momento. Possibilidade essa descartada ainda hoje durante a coletiva que o ex-presidente concedeu, logo que colocou ali a tornozeleira eletrônica, ele descartou que sairia do país. No entanto, foi esse o principal motivo pela operação deflagrada nas primeiras horas da manhã na casa do ex-presidente. Agora, ainda sobre essa operação, na casa de Jair Bolsonaro, chamou a atenção a fala da senadora Damares Alves. Ela que disse estar com a Michelle Bolsonaro durante boa parte da manhã de hoje e trouxe mais detalhes de como foi essa abordagem dos policiais. Vamos ver. Não tem mais jeito, Bolsonaro se multiplicou. E hoje, o que fizeram com a esposa de Bolsonaro? Se era apenas para conduzi-lo, para colocar uma tornozeleira, porque entraram na casa fortemente armados e porque forjaram dentro da casa dele uma situação de tamanho constrangimento a uma mulher de pijama. Eu só espero que essas imagens não vazem. Está ouvindo, Suprema Corte? Que essas imagens não vazem. Mas encontraram lá uma mãe que, como uma leoa, brigou por sua filha e que, como uma esposa, brigou por seu lar. Mas da humilhação nasceu uma grande líder. Bolsonaro vai se calar e quem vai nos conduzir neste momento é a maior líder da oposição, a maior líder da nação conservadora. Bom, e eu sigo por aqui, direto da capital federal, na frente da sede do PL, aguardando talvez aí uma nova fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que permanece aqui. Outros jornalistas também estão aqui na frente. Qualquer atualização, qualquer novidade, Geise, eu volto a te chamar e aciono vocês, tá bom? Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Tenha uma boa tarde. Qualquer atualização, nós voltamos com a nossa querida repórter. O time de Moraes é espetacular.
No primeiro dia de recesso parlamentar, o magistrado manda colocar tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro, além de outras restrições. Essa análise não passou em branco pelo jornalista Silvio Navarro. Vamos conversar com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Muito boa tarde. Obrigado por estar me recebendo aqui. Deputada, a nossa primeira pergunta é como o senhor recebeu essa notícia e o time, né? O time perfeito. A gente precisa colocar ainda nessa conta a carta Donald Trump dirigindo-se ali diretamente a Jair Bolsonaro, dando pleno apoio, fora as outras declarações em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Congresso entra em recesso, o Congresso, inclusive, que teve ali a sua prerrogativa anulada pelo STF no caso do IOF, também tem mais essa na conta, e hoje a gente acorda aí com essa notícia de tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Olha, isso choca a todos, não só aqueles que fazem parte da política hoje, mas eu recebo mensagens de todos que estão observando a política e que não necessariamente fazem coro junto ao bolsonarismo, mas chocou várias pessoas. E é exatamente esse choque que não dá para se acostumar, não. Eu acho que o Brasil nunca teve justiça, nós temos muita clareza sobre isso, acho que tem até uma aceitação nacional que não há justiça. Agora, toda vez que há tirania, isso choca a todos. E não é só a parte da direita, tem uma parte aí muito importante desse meio que diria que é o centro político do Brasil, esse também está chocado. Agora, o que está mais chocando, também como parlamentar, é o nível de comprometimento do presidente de Câmara e do presidente de Senado, que simplesmente já disseram que não vão quebrar o recesso e que não vai ter quebra de recesso e pronto, ponto final. Quando se há uma nítida movimentação popular e também do partido aqui, dos partidos de oposição. Então isso também é chocante, essa postura canina, de lealdade canina a esses que estão conduzindo processos que, na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas e não especialistas também, mas muitos leigos aí observando a política, veem que não são processos legítimos e que simplesmente não tem embasamento nenhum e que, de fato, tem muito, sim, coincidência com relação à questão eleitoral 2026. Jorge Serrão, nós estamos com o nosso deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, deputado federal pelo PL daqui de São Paulo. Sua pergunta. Bom, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a deputada Bia Kicis ainda agora colocou como prioridade máxima. Fala, meu povo. Cara, que vídeo, hein? Pessoal, até deslumbrante, né? Falar aqui agora. Comente aí, pessoal, vamos trocar uma ideia aí nos comentários. Essa ditadura que tá no Brasil aí, que é isso, pessoal? Bolsonaro deu duas entrevistas, postou no canal dele e aconteceu isso, pessoal. Alguém se opõe aí ao Moraes e a Suprema Corte aí, ao STF, acontece isso aí, pessoal. E não é com ele, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo tá sabendo agora disso, todo mundo. Principalmente os Estados Unidos, que tá assistindo ao vivo o que tá acontecendo no nosso Brasil. E eles tem até uma notícia que nós está em outra aqui. Pessoal, o negócio tá feio aqui no nosso Brasil e isso vai piorar. Não é só Estados Unidos, que com essa prisão aí pode ser que entre outros países com tarifas, sanções aí que não tem que ser aplicada, mas eu não sei nem o que falar, né? O Brasil pode estar se afundando aí e a gente junto vai cair todo mundo aí. Por causa do pinguço aí que fica falando merda na internet também. E o Moraes aí que fica com essa ditadura que ele tá criando no nosso Brasil aí. Mas pessoal, comente aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Deixa a sua opinião aí. O que você achou desse vídeo. E
Até a próxima, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para estar notificando todos os nossos vídeos para você. Pessoal, o negócio tá feio. Rapadura é doce, mas não é mole não, né? Como que se fala, né? Prisão de manhã cedo. Mas então é isso, pessoal. Só dando enrolada no final para lá 25. Obrigados. Tamo junto.